Olá, graça e paz! O tema de hoje é a apostasia dos nossos dias. É o tema desse vídeo e fique comigo até o final, porque esse assunto é muito importante. Quantos hoje estão rejeitando a Deus para seguir os falsos ensinos? Até mesmo os israelitas, no Antigo Testamento, cometeram também a apostasia, e não foram poucas vezes, como está registrado na Bíblia. Bom, nos nossos dias, a apostasia vem crescendo de forma assustadora. E hoje é muito difícil achar uma igreja que seja bíblica, uma igreja que realmente pregue a palavra e viva na prática o que prega. 1 Timóteo 4:1 diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Bom, como eu disse, hoje é bem difícil, achar a igreja verdadeira, porque muitos ministérios têm se desviado da fé, até mesmo algumas igrejas tradicionais. É importante prestarmos atenção ao que a palavra de Deus está dizendo, para que a gente continue firme em Cristo, que é a rocha inabalável. Olha, essa exortação é muito importante. Paulo diz assim: saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O que Paulo diz aqui? Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, versículos 1 a 7. E muitos são assim. Muitas dessas pessoas estão na igreja, sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E olha só, meus irmãos, a igreja cristã tem enfrentado muitos casos de apostasia desde a época dos apóstolos. Isso indica que todo cristão verdadeiro, todo crente realmente comprometido com o evangelho de Cristo, deve entender o que é a apostasia e quais são as suas implicações e também as suas consequências na vida da igreja. Nas Escrituras, apostasia significa abandono ou deserção da fé de forma consciente. O comportamento apóstata, ele caracteriza uma rejeição definitiva à verdade da palavra de Deus. E quantos estão aí rejeitando a palavra? Estão trocando a verdade pela mentira, o certo pelo errado, a justiça pela injustiça, e toda essa inversão de valores está presente no meio evangélico. Já não dá para discernir o meio evangélico do meio secular. A apostasia é um perigo. E a igreja de Deus precisa estar atenta. Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele avisa os cristãos que a apostasia é um sinal dos últimos dias. Ele ressalta que uma grande apostasia precederá a segunda vinda de Cristo. Estejamos atentos. A gente vive uma época onde o ateísmo, as seitas, as heresias, a teologia liberal tem buscado terreno no meio do arraial do povo de Deus. Então, é muito sério tudo isso que está acontecendo.
Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. Jeremias 2, versículos 11 e 12. O homem, na sua loucura, troca o Deus verdadeiro por deuses deste mundo. Deuses que nada podem fazer. Muitos, por falta de conhecimento, estão seguindo espíritos enganadores. E hoje cresce de forma assustadora a apostasia entre aqueles que se dizem cristãos. Então, meus queridos e amados irmãos, é necessário, de forma urgente, as igrejas abandonarem os atrativos do mundo e voltar a pregar as verdades da Escritura. A verdade que está contida na Bíblia. O falso ensino vem de homens hipócritas e mentirosos, subservientes de Satanás. Filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. 1 João 2, versículos 18 a 19. Pois bem, esses que procedem desta maneira, esses nunca foram realmente filhos de Deus. Como diz João em sua primeira carta, no capítulo 2, eles saíram do nosso meio, mas não eram nossos. Então a gente precisa tomar muito cuidado e prestar atenção. Olha aí o que o seu pastor está pregando na igreja, hein? Não seja enganado. Permanecer na verdade. A gente precisa permanecer no primeiro amor. Não existe outro caminho, né? Não existe, não tem outro meio. Só mesmo Jesus. Só em Cristo é que você consegue perseverar na verdade até o fim. Somente em Cristo. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2, versículos 24 e 25. Não abandone a verdade da Bíblia. Então, permanecer em Cristo. É só com Jesus que a gente vai avançando, não é verdade? Cada dia mais alcançando a maturidade para que, desta forma, a gente não seja enganado pelas novidades que todo dia aparecem no meio evangélico. Cultos de todos os estilos, de todos os tipos. Crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Toda a igreja precisa entender e buscar pelo pleno conhecimento da verdade. Como Paulo, escreve a Timóteo 2,4. Se realmente as pessoas levassem a sério esse ensino de Paulo, teríamos as reuniões de orações, cultos de ensino e escolas dominicais superlotados. Então é necessário, meus irmãos, progredir no conhecimento da verdade e ter uma relação cada vez maior com Deus, a sua palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. A gente não pode querer mudar a verdade da palavra de Deus para simplesmente encobrir os nossos pecados. É o que muitos estão fazendo aí. Ou seja, para viver no pecado. Eu queria dizer para você que não há verdade fora da palavra de Deus, da bendita e santa palavra de Deus. E eu já vi muitos dizerem que a Bíblia não é a verdade absoluta. É um livro antigo, obsoleto. E você pode encontrar a verdade em outras coisas.
O pior é que muitos evangélicos têm acreditado e seguido novas filosofias. Isso é apostasia, abandonar a fé para seguir os próprios desejos. E tem muitos que pensam assim, que pode dar um jeitinho nos ensinamentos bíblicos, né? Acham que pode fazer sexo antes do casamento, mentir, viver na prostituição, na bebedeira e por aí vai. Meus irmãos, nós estamos nos tempos do fim e por isso a gente está presenciando tanta apostasia. O fim dos tempos determina o fim da história bíblica, que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. As profecias estão aí se cumprindo. E quando todas as profecias se cumprirem, Deus julgará as nações e os povos e derramará a sua ira sobre os injustos. E separará o joio do trigo, os bodes das ovelhas. O mal será aniquilado e então virá um novo tempo. Quer dizer que o fim dos tempos anunciará outros começos. Entenda que esse final não virá sem antes apresentar os devidos sinais. A volta de Cristo será dia de luz e de trevas. Por quê? Luz para os que estão preparados e viverão a grande e gloriosa alegria do encontro com Jesus. E trevas para os despreparados, que viverão a dor, o choro e a grande tristeza que nunca mais poderá ser reparada. Então, meus amigos, meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos prepare para esse tempo. Jesus Cristo seja contigo, Jesus Cristo esteja sempre presente na sua vida. Até o nosso próximo encontro, se assim for, da vontade de Deus. Amém?